Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Hoje a gente vai falar com Edmar Silva. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido especial para você. Já deixa o seu like nesse vídeo, já curte, comenta e compartilha, além de se inscrever no nosso canal. Se você tiver interesse em investir em uma franquia da Só Multas, segue lá, @somultasfranquias. Lá a gente coloca vários cortes desse podcast para que você consiga ter acesso a tudo e a parte mais importante é que você, de fato, siga esse perfil e ative o sininho para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo. Hoje vamos falar com Edmar Felipe Silva. Esse cara, ele é executivo, sócio executivo da V4 Company. Para quem não sabe, a V4 é a maior empresa de vendas e growth e marketing do Brasil atualmente. Além disso, ele é piloto da Fórmula V, que é patrocinada pela Só Multas. O Edmar ele atende a rede Só Multas como gestor de tráfego, auxilia no marketing, nas estratégias de marketing. E hoje a gente vai bater um papo sobre como acelerar as suas vendas através do marketing digital. Beleza? Bom dia, Edmar. Como é que Bom tá, meu dia. amigo? Tudo Firme? bem e você? Firme? Firme e Maravilha. forte. Prazer te receber aqui, viu? Obrigado Valeu. por você ter vindo. Para quem não sabe, Edmar é de Piracicaba. É isso? Piracicaba. Piracicaba, Piracicaba. É isso aí, Piracicaba, interior de São Paulo ali, 1h30 da capital. E queria começar agradecendo aqui o convite de vir no Blitz, né? Pela parceria e tudo mais. E ficou bom o título, hein? Como Gostou? acelerar as vendas. Juntou ali o automobilismo com o marketing. Tá vendo? O povo acha que a gente não pensa nas coisas aqui, não. Tem pensado, cara. É. Chat GPT, né? Não, cara, essa parte não. Essa parte não. Mas, Edmar, conta pra mim um pouquinho sobre sua trajetória. Normalmente aqui nos episódios do Blitz a gente sempre conta um pouco sobre a história da pessoa, a trajetória. Então, conta um pouquinho sobre a sua formação. Eu fiz um pouquinho meu dever de casa e descobri que você é formado em logística. Queria saber, como é que você saiu de logística para chegar em marketing e depois virou piloto. Então, a história deve ser boa. Então, eu É. gostaria muito de saber um pouquinho dessa história aí. Doideira, né? Cara, eu fui fazer faculdade de logística por causa do meu pai, né, que trabalhava na área. E depois, na faculdade de logística, tinha a matéria de marketing, né? E aí eu tinha que fazer um projeto de marketing, apresentar ele e o melhor projeto ganharia um troféu. E aí eu fui lá, fiz esse projeto, ganhei o troféu. Daí eu falei, cara, acho que eu quero marketing, não quero saber de logística, não. Nada E como um troféu para mudar a é, perspectiva das pessoas, né? exato. A gente tava falando disso ali agora, né? Exatamente, né? E aí, o marketing, assim, desde o momento que eu tava fazendo o projeto, eu já falei, cara, isso aqui é sensacional. Tanto é que daí eu fiz bem feito para ganhar o troféu, né? Sim. Então, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, é diferente. E aí eu fui. Só que aí eu não me formei, não fiz nada na parte de marketing, né? Faculdade, nem nada disso. Só que eu comecei a trabalhar com eventos, né? Tive casa, tive bar, é, Casa de show mesmo? casa de show, Cantores? cantor. Rock, sertanejo? O que que tinha lá? Cara, eu fazia uma programação sexta, sábado, domingo, e aí, por exemplo, sexta rock, sábado sertanejo, domingo um pagodinho pra domingo à tarde, assim, finalizar a semana. Porque assim, eu já morei no interior de São Paulo, né? Morei em Jundiaí durante 15 anos. E o que eu via é que, diferentemente de Belo Horizonte, por exemplo, que é onde a gente está gravando esse episódio, lá tem uma cena de rock muito forte. E aqui, por exemplo, se você vai num bar que toca rock, ele toca rock todos os dias. Ele não toca rock num dia e pagode no outro. Não existe aqui, não. E isso eu achei muito interessante quando eu pesquisei um pouco sobre, de Aham. você fazer rock misturado com outras coisas lá, É. e aqui isso não rola, O não. público, ele mudava completamente de um dia para o outro. Era outro Era público. outras pessoas, Eram de outras fato. pessoas. E aí, às vezes, por exemplo, o de sábado normalmente era sertanejo e alguma coisa. E aí, só que vamos supor que num sábado ia ter show, sei lá, do Gustavo Lima na cidade. Daí não ia adiantar eu fazer um sertanejo. Você Aí botava um eu rock para mudava, contrapor. colocava o rock no sábado, fazia alguma coisa assim. E isso daí que foi a questão do marketing, né? Por quê?
Foi a minha faculdade de marketing, foi trabalhar com evento. Porque toda semana você tem que lançar 3 produtos novos, um para sexta, um para sábado, para domingo, e você só tem 5 dias para divulgar esses produtos. Na Nossa. segunda-feira você já tem que ter lançado outros 3 produtos diferentes, porque é um nome de festa diferente, com uma atração diferente, ou seja, você monta um produto. É diferente de você, pô, eu vendo essa caneca aqui, e aí você faz um projeto de marketing para vender essa caneca Durante e anos. durante anos você só vai lapidando. Então, o marketing para eventos, ele é muito agressivo. Então, eu considero que isso daí foi a minha faculdade de marketing, né? Legal demais. Depois eu fui para depois eu abri uma empresa de uniformes, fazia uniformes para empresas. Uhum. E aí que eu percebi, cara, isso daqui é muito. Eu tenho tempo para planejar o marketing, eu tenho tempo para fazer as coisas. Então o negócio deu muito certo, assim, a gente cresceu, a empresa iniciou do zero, cresceu bem legal ela. E aí, como eu percebi que tinha essa facilidade, eu comecei a prestar consultoria de marketing junto com a empresa. Então eu tinha a empresa de uniformes e prestava consultoria de marketing. Até conhecer a V4 Company, e aí eu me associei na V4, que a gente está aí, hoje é a maior assessoria de marketing do Brasil. E aí eu entrei na V4 por quê? Para fazer parte de algo maior, né? Uhum. Que é mais ou menos o pessoal aí das Só Multas faz também, né? Os franqueados. É. E hoje você é franqueado. Exatamente. Franquia foi o jeito que a V4 achou a melhor forma para expandir o negócio. Mas é um modelo diferente do que é uma franquia normal, né? Uhum. Normalmente uma franqueadora normal, ela vai lá, opera, faz a operação e depois ela vai replicando aquilo. Na V4, os escritórios que estão espalhados pelo Brasil são realmente as assessorias de marketing, né? Então, o serviço é prestado em cada uma das células ali, né? Exatamente. E aí a franqueadora ela dá todo o suporte, o back-office, o branding, né? Então, Isso é muito difícil, tá? Te falo como franqueador, assim, a forma como a V4 como que eu posso dizer? Enquadrou ali o produto franquia deles, é talvez o jeito mais difícil de se fazer. uhum, Porque você precisa dar um nível de treinamento absurdo para que as pessoas de fato repliquem o serviço da mesma forma para todo mundo, né? exato. E eu sei que é assim porque eu já fiz vários treinamentos da V4 e eu nem sou franqueado, né? Então eles de fato fazem isso. Então isso é um negócio absurdo. Só que eu acho que a contrapartida que se ganha fazendo tantos treinamentos é que você consegue impregnar uma cultura muito forte. Né? Então, você está aqui em Minas, por exemplo, não para vir até o nosso podcast, apesar de ser muito importante o nosso podcast, mas foi porque você veio para um evento da V4, aqui próximo a BH, e vendo lá os stories, como é que foi e tal, é nítido, é perceptível que é um evento de pura e simples cultura. Para Sim, poder integrar as equipes, para poder integrar os franqueados, para as pessoas continuarem vivenciando a marca, querendo estar com a marca, né? Então, só para vocês saberem, gente, eu recebi a visita do Edmar e 2 sócios deles na Só Multas agora. 2 sócios deles estão com um tênis da V4. O tênis da é V4. verdade. E não são obrigados a usar o tênis da V4. Eles usam porque querem usar. Né? O Edmar está usando ali o colete da V4. Não é obrigado a usar, ele usa porque ele quer usar. Isso é cultura. Isso é de fato fazer com que as pessoas queiram usar a marca, né? Vivenciar a marca, fazer parte de algo grande, que é o que você buscava, talvez, né? Exatamente. E isso eu acho muito legal na V4. Fazem isso muito bem. Eu gostaria muito de conseguir fazer isso um dia, mas essa é a parte muito legal. Tantos treinamentos provavelmente levam a isso. Sim, tem um ditado que fala assim, melhor ser rabo de baleia do que cabeça de sardinha. Faz sentido. Faz Porque para a sentido. gente fazer algo grande, você tem que juntar um pessoal, né? Quanto mais pessoas, melhor e todo mundo na mesma cultura, que é, Na mesma sintonia, todo mundo é, querendo a mesma coisa, aí querendo cria a chegar num lugar sinergia, comum. Isso é legal né? demais, cara. O Que jeito que vocês é, fazem isso lá é muito legal. Já Tanto é que a fiquei. gente não fala franqueado, a gente fala sócios executivos, porque É, a V4 ela tem a intenção de virar uma single entity, né? Existe esse projeto da V4. Então a franquia, o modelo de contratos de franquia foi o jeito, a melhor forma burocrática do Brasil para expandir a sim. rede, mas a ideia é lá na frente virar
novamente uma single entity. Então, a visualização é que são assim, é a maior assessoria de marketing do Brasil que tem escritórios espalhados pelo país inteiro. Isso é muito legal. E como exatamente, qual é o trabalho que a V4 faz hoje? Lá, a sua agência, o que exatamente vocês fazem hoje para os clientes? Só para a galera entender como é que funciona. Legal. A gente tem, a gente acredita muito que marketing é vendas, né? O objetivo do marketing é vender mais. Sim. A partir disso, a gente tem ali umas 7 linhas de serviço, isso daí sempre vai acrescentando mais produtos, que é o que a gente viu no mercado que normalmente os clientes precisam para vender mais. Então, desde serviços de gestão de tráfego, né, mídia, comprar mídia, desenvolver ambientes, landing pages, implementar jornadas de CRM com os Muito clientes. importante. Então, tem várias linhas de serviço. Mas nós temos o que nós chamamos de método V4, que é baseado em 4 pilares, né? Então, como eu vou ajudar uma empresa, uma franqueadora a vender mais, uma empresa que vende livro vender mais e uma que vende trator vender mais. Todas as empresas, por mais diferente que seja o produto ou o serviço delas, a gente consegue encaixar nesse mesmo framework. Quais são os 4 pilares? Aquisição. A gente acredita que todo o processo de vendas ele vai passar por esses 4 pilares. Primeiro você adquire público, aquisição, depois você engaja ele, depois você monetiza ele. E tem o quarto pilar que muito empresário acaba esquecendo, que é reter. É muito mais fácil você vender para os clientes que você já tem, que já confiaram em você, Sim. do que você ficar sempre procurando cliente novo, né? Isso é negligenciado pela maioria dos Dos empresários, para ser empresários. sincero. E a E- gente só multas negligenciou isso durante muito tempo. Ah, São é? fatos. Mas é vivendo e aprendendo. Não, mas às vezes não é porque o cara não quer, sabe? E às vezes ele sabe que existe, ele sabe que é necessário, mas às vezes ele só não consegue. Uhum. Que não é tão fácil quanto parece fazer isso, né? Você Sim, explicou aí em 4 passos como chegar no sucesso. Mas cada passo desse aí tem uma uma série de jornada, né? estratégias dentro. Então, falando do primeiro passo lá, que é a aquisição de público. Cara, você pode adquirir público de milhares de formas. Exato. Através de um podcast, por exemplo. É. Você pode fazer aquisição de público. A V4 tem lá o Roy Hunters, que é basicamente para aquisição de público. E eu vi que o Denner recentemente falou num dos podcasts que eu ouvi que ele fez também para poder combater o Reclame Aqui, né? Para que as Uhum. pessoas conseguissem conhecer de fato a V4. É igual aquele assunto que a gente falou agora há pouco. Às vezes, o detrator ele coloca a boca no microfone e fala, né? Mas os promotores não. Não. E então a gente tem que equilibrar essa balança, né? 95% dos clientes estão felizes, mas estão quietos. E aqueles 5% que dá um problema, eles colocam a boca no trombone. Então, Sim. você equilibra essa balança fazendo isso. Os eventos também que a gente faz lá é muito nesse sentido, de ajustar o negócio para quem está feliz, né? A gente teve por muito tempo essa questão de, poxa, o cliente que está saindo, vamos fazer um dossiê aqui, entender como melhorar o nosso negócio, mudar aspectos do nosso negócio para que esse cara não saia. E aí você perdeu quem tinha Aí ficado. você pode fazer um problema muito grande, né? Você vai mudando seu negócio para quem está saindo e os 95% que está feliz, Que tá você ficando. vai poder piorar o negócio para eles. Então a gente mudou a visão para vamos olhar para os 95% que está feliz e está ficando e e vamos melhorar ainda mais para eles. Ver por que ele tá feliz e dar mais ênfase naquela parte. Naquela E, parte. obviamente, vender mais para ele depois com novos produtos, porque ele tá feliz, então ele vai comprar mais. Exato. Mas óbvio que os 5% que saíram também e são detratores, a gente precisa ouvir esses caras só para poder entender exatamente o que aconteceu. Se tiver alguma coisa que a gente precisa ajustar, a gente ajusta, Exato. né? Talvez seja uma divisão de foco ali. Antes era 100% foco no detrator, agora você tem que colocar um pouco mais. Eu colocaria um 70-30 aí. 70% em melhorar o seu negócio para quem está feliz
Faz todo sentido. E uns 30 ali para quem tá saindo, você também. Porque nem todo mundo que tá saindo é detrator. Também tem isso. Também Né? tem, verdade. Às vezes o cara só sai porque ele tá mudando a estratégia. É outro momento, né? É, normal, acontece muito. Mas dentro desses 4 pilares aí, vocês atuam nos 4. Nos 4. Nos 4. Então, eu vou ter estratégias de aquisição, estratégias de engajamento, estratégias de monetização e estratégias de retenção. Então, aquisição pode ser, por exemplo, eu vou fazer um baita vídeo explicando sobre as só multas e vou comprar mídia para que esse vídeo seja Distribuído veiculado mais aí, vezes. distribuído. E aí, qual que vai ser a minha conversão dentro dessa estratégia de aquisição? Vai ser as pessoas que assistiram mais de 75% desse vídeo. Então, beleza, eu fiz uma estratégia de aquisição de público aqui. Aí eu vou montar uma outra jornada embaixo que eu vou pegar 75% dessas pessoas e eu vou mostrar um carrossel ou eu vou mostrar um corte do podcast para quem assistiu 75% desse vídeo. Então eu fiz uma jornada de engajamento aqui. Depois eu faço uma outra jornada de monetização. Agora eu Você já vou vende. fazer tráfego com a minha oferta, com aquilo que eu vendo. Eu já vou mostrar para o cliente uma oferta. E aí a minha conversão de uma estratégia de monetização vai ser realmente a Provavelmente venda. essa parte da estratégia vai aparecer para 10% das pessoas que você adquiriu lá na boca do funil, né? Sim. Só que aí, você também pode fazer direto a sua oferta para o público frio. Daí a gente fala que o público passa muito rápido nesses 4 pilares. Uhum. Então você já adquire, já engaja e já monetiza, né? Isso Que para e-commerce deve funcionar bem, é né? uma oferta direta. Quanto maior o nível de consciência sobre o produto ou serviço, mais você pode fazer essa oferta direta, esse marketing direto, né? Essa estratégia de monetização direta. Quanto mais complexo que você precisa vir aumentando o nível de consciência, aí você tem que trabalhar mais na aquisição, topo de funil, engajamento, para depois monetizar. É. E eu vejo também que existe uma série de fatores que podem influenciar nesse trabalho de vocês, assim, que vocês fazem hoje. Porque basicamente o que vocês fazem é gerar uma estratégia e distribuir conteúdo. Raramente vocês fazem coisa diferente disso. Gera estratégia para distribuir conteúdo. Porque tem conteúdo que serve para isso, conteúdo que serve para aquilo, conteúdo que serve para vender. Mas basicamente o que vocês fazem é isso: aparecer para Uhum, mais pessoas e provavelmente no momento correto, exato. né? Mas eu vejo que cada vez mais as empresas têm investido em produção do conteúdo de fato. Né? O quanto isso, na sua opinião, tem sido relevante? A qualidade da produção do conteúdo, a quantidade de produção de conteúdo, porque não é um trabalho que vocês fazem, né? Uhum. Mas o quão é relevante para você ter uma empresa que te entregue isso, né? Ajuda, atrapalha? Como é que você vê isso? Cara, 100%. Ah, eu acho que tem duas vertentes. Tem aquela empresa, aquele cliente que ele acha que precisa ter super produções para performar, né? E a gente às vezes vê que um conteúdo mais orgânico, mais simples até, às vezes ele converte mais numa estratégia. Uhum. Só que a produção de conteúdo com qualidade e tudo mais, eu atrelo muito à autoridade e segurança que você vai passar. Porque por mais que a gente esteja fazendo uma estratégia de monetização direta, rápida ali, se o cara entra lá no perfil, nas redes sociais, nos lugares e não vê uma autoridade, uma profundidade, essa estratégia ela vai performar pior, Sim. né? Então, o conteúdo ele vem muito. Você aumenta a sua performance porque você tem o conteúdo ali dando autoridade, dando esse embasamento, sabe? Eu É, porque acredito quando o muito cara nisso. volta, vai lá no perfil e tal, e ele vê que aquela mesma pessoa, ele tá se aprofundando mais, tem mais conteúdo, né, parecidos com aquele que ele acabou de ver e tal, eu acho que isso provavelmente ajuda muito na Passa conversão, segurança, né? Passa né? segurança. E aí você converte, porque muitas vezes também o marketing ele não é linear. A gente não vai converter ele naquela jornada ali.
Ele vai passar por uma jornada, aí nós vamos fazer remarketing em outras 3, 4 jornadas e em algum momento ele vai converter. Hum. E aí, às vezes você acha assim, poxa, esse canal de aquisição está dando muito retorno. Na verdade, esse canal de aquisição ele está sendo só o last click, está sendo só o último clique do cara ali. Mas antes ele já assistiu você no podcast, já viu um vídeo no YouTube, já engajou num carrossel nas redes sociais, Te viu numa TV do elevador. do elevador. A mídia offline ela também entra nessa parte, né? E é importante. No E- rádio, agora a gente fechou rádio aqui Legal. em BH. E meu sócio fica maluco. Ele fala, pelo amor de Deus, vai fechar a rádio, que coisa velha, que coisa antiga. Falei, não, mas tem que ter uma estratégia para isso, tem que montar uma estratégia e tal, não sei o quê. Então ele fica maluco. Aí, semana que vem eu conto pra ele que eu fechei com a Eletromídia também, Boa. pra fazer os elevadores. Aí ele vai Eletromídia é ficar. nossa parceira, né? É. Legal. Aí ele fica maluco, pô, isso não dá nada para ele, é porque você não sabe usar, tem que saber usar, né, e tal. E ele é bem Caxias com essa questão do marketing, porque ele gosta muito de dar pitaco, um pitaco mesmo. Não é nenhuma opinião, é só o pitaco. Porque ele não quer nem discutir contigo sobre. Ele quer falar e sair. Ele não quer entender, ele não quer saber. Ele só quer saber se no final tá vendendo. É. É isso que ele quer saber. E aí a gente começa a ter umas ideias malucas, ele fica doido. Ele fala, que isso, não é possível. Tô com uma estratégia nova aí que a gente vai lançar em breve com a nossa galera da Start, da empresa de marketing que atende a gente na parte do conteúdo, só para Uber, em Belo Horizonte. E aí, quando der Uhum. certo em BH, a gente vai fazer nível Brasil. Mas eu não vou contar aqui Show. não, porque esse episódio vai no ar antes da Confidencial. estratégia. É, depois que a estratégia for pro ar, eu conto como foi. Mesmo que tenha dado errado, eu conto como foi. Legal. Mas conta pra mim aqui, você já trabalhou, e aí como empresário, tá? E agora falando de V4. Você tem a sua agência, você ajuda seus clientes a vender, mas você precisa vender também. Você Sim, precisa ter cliente, você sim, precisa sim. vender para você, Exato. né? Dentro do seu negócio, que ajuda muitas pessoas com marketing digital, cerca de 95% do que vocês fazem deve ser marketing da parte digital. Uhum. Você faz alguma estratégia offline para você hoje, para adquirir novos clientes V4? Ou já fez? A gente faz o outbound ali, prospecção ativa mesmo, na parte de ligações, né? Monta listas e tal, vai atrás. E o restante é inbound. Participamos de alguns. Bom, nós nos conhecemos no Gramado Summit, né? É, isso que eu ia falar. É, Fez feira, porque eu já, é, por exemplo, converti numa feira. exato. Fazemos algumas feiras e tal. E temos a parte do inbound, que aí a gente centraliza tudo na matriz, a matriz que faz, até para ter padronização dos anúncios, para que também não tenha concorrência entre a própria rede no leilão, né? Uhum. Porque o marketing digital é leilão. Então, se eu tenho um monte de escritórios da V4 anunciando pelas mesmas palavras-chave, eu, Vai elevar o valor eu da vou palavra. elevar à toa, né? Então, vem através da matriz e aí a gente tem lá a plataforma do Lead Broker, que é onde a gente define o melhor ICP de cada um dos escritórios e vai distribuindo essa demanda comercial lá dentro. Boa, boa. Então, mas feira para você funciona? Porque funcionou comigo, né? Pelo menos eu Ó, converti funciona, senão não lá. estaria nem aqui É, hoje. porque feira normalmente é caro para participar, né? É um negócio assim que tem que ter estratégia para poder fazer funcionar, né? Sim. Então, Eu achei muito legal a estratégia que vocês fizeram até na BF ali. aham, Eu acho que tudo que você vai fazer, você tem que colocar intenção, senão o negócio não vai. Então, se você pegar uma feira, pô, primeiro, pesquisa ver se é do. Se ela tem um potencial alto de te trazer retorno, né? Dá para fazer algumas pesquisas nesse sentido. E quando você estiver lá, tudo o que acontece no offline, ele passa pelos mesmos 4 pilares. Então, o primeiro pilar, aquisição. É uma feira que vai ter quantas pessoas ali? Quanto de público adquirido eu vou conseguir lá? Aí o segundo pilar, que às vezes o pessoal deixa a desejar quando vai participar de eventos e feiras, é o engajamento. Você tem que ter a estratégia de engajamento, né? Que é a que vocês fizeram lá, o cara ia respondendo, ganhava brinde e é, tal. É a ativação ali, né? uhum, Então você engaja esse pessoal para num momento posterior
não vai vender, muitas vezes não vai vender ali na feira, Nunca vai vender né? na feira. Aí você vai monetizar isso posteriormente. Então, tanto no offline quanto no online, é esses mesmos pilares que eu avalio, né? Então, o Gramado Summit lá, por exemplo, pô, é uma feira bacana e tal. E aí a gente fez tudo isso, né? E deu certo. É. E você conseguiu mais cliente lá? Só pra Consegui. saber. Mais? Teve um cliente que eu vendi lá na feira. Bati o Ah, sino e tudo. legal. Um só. Mas é muito difícil mesmo. Assim, é porque eu pensando em feiras, e já visitei o Gramado 3 vezes, não sei se é o lugar exato, assim, onde o público, né, ideal tá, sabe? Apesar de eu ter ido lá, você tá dizendo que vendeu, não sei, eu tenho ainda que avaliar um pouco melhor sobre isso, porque a gente já foi convidado para expor lá e tal, É, mas daí é e... público, né? Talvez para só multas não faça muito sentido mesmo. Aham. Agora, lá a galera fala muito de marketing, né? Fala de marketing de conteúdo, fala de... talvez seja um público ali. Mas é porque na minha cabeça, a galera que tá ali são colegas seus, não são clientes seus, entendeu? Então é por Uhum. isso que eu acredito, na minha visão, de que realmente seria muito difícil de vender ali. Mas a- parece que não, né? Parece que o que tem lá é colegas meus mesmo. Então, vários outros empresários, tanto quanto eu, estão visitando aquilo ali e tal. Porque eu me considero um empresário um pouco diferente dos outros. Então, eu vou a essas feiras com o maior prazer do mundo, porque eu adoro. Eu acho muito legal e eu vou para aprender mesmo. E eu não aprendo só com um palestrante que está lá. Eu aprendo com o cara que está no stand. Eu aprendo com uma pequena startupzinha que está com stand de balcão. Porque eu vou lá para ver a estratégia disso tudo e aplico em tudo que eu tenho para aplicar. E eu sei que a maioria dos empresários não faz isso. Exato. A maioria. Inclusive, eu queria parabenizar, porque o nosso projeto V4 e só multas, tanto o B2B quanto o B2C, vem dando certo por quê? Porque você tá muito. Você não delargou o projeto. Tanto é na produção de conteúdo, né? Uhum. Pessoal da Start. Se você delargasse, ó, pessoal, produz conteúdo aí para mim. O conteúdo ele não teria profundidade. Sim. Não daria certo. É porque ele não tem como saber exatamente qual é o tipo de conteúdo que deveria ser feito. Ele sabe fazer qualquer tipo de conteúdo. Só que Exato. você tem que dizer qual é que você precisa. Senão, E não quando sabe. você está à frente, você está produzindo. Aqui, isso Ah, daqui é uma produção de conteúdo, né? exatamente. E o cliente, normalmente, né, o empresário, ele é a melhor pessoa da empresa para produzir conteúdo, porque ele é o que mais entende do negócio dele e do público-alvo dele. Então, tem muito empresário que também não quer ter essa proatividade, essa. Cara, vou te ser sincero. Aí falando como empresário que passa por isso, é só um saco fazer conteúdo. É chato pra É chato. cacete, dá trabalho. A galera acha que para sair um vídeo de 2 minutos você gravou durante 10. Não, cara, pra sair um vídeo de 2 minutos você gravou, sei lá, 2 horas, 3 horas, Exato. né? E você tem que parar o que você tá fazendo, que na sua cabeça é mais importante do que gravar o conteúdo. Às vezes não é, mas às vezes você tá resolvendo um problema ali, sei lá, jurídico da empresa. Aí você para poder gravar o conteúdo. E aí todo mundo fica te olhando e fala, pô, tá quebrando a empresa e o Cleiton ali gravando videozinho. Blogueirinho. É. Blogueirinho. E mal sabe eles que é só por causa desses videozinhos que estamos gravando que tem empresa, Que o projeto tá dando certo, que que as tá pessoas gerando compram. cliente, né? Exatamente. Sensacional. E, Mas esse eu gostaria assim que todo cliente tivesse esse nível de consciência que você tem, porque isso daí é o que faz o projeto dar certo, né? O eu como marqueteiro, eu gosto quando o cliente tem alto nível de consciência, não porque vai me desafiar, mas pô, às vezes o cara vai ser mais brabo que eu no marketing. É, pô, vou. É melhor pegar aquele cara que não entende nada, né? Porque daí eu domino o projeto. Eu acho o contrário. O cara que não entende muito, não tem nível de consciência, ele não tem paciência, ele não espera, ele não sabe é, que precisa de um certo tempo para encontrar os quando eu cheguei dados. lá no escritório hoje, vocês estavam falando disso com o meu sócio lá, Exato. sobre esse tempo que as pessoas prometem, aliás, prometem não. Às vezes o cara nem promete que vai demorar pouco tempo, mas às vezes o cliente ele quer que você faça uma promessa.
O cliente quer ouvir de você, ó, em tantos dias o dinheiro está caindo na sua conta, né? E na verdade não é assim que funciona, a gente sabe, né? Realmente precisa ter tempo para isso. Então, recentemente tive uma experiência que foi, é, você me apresentou inclusive o Rodrigo Noll, Uhum. né? Ele foi lá no nosso stand, bateu um papo comigo lá e tal. Nem foi para vender muito para mim, não. Ele tava mais era trocando ideia sobre ideia de marketing. Exato. Não sei se ele ali ele já estava querendo me captar, não sei se era a intenção dele, talvez era, mas não pareceu ser. Lá Foi, na BF? ele Não, fez não, de forma bem natural. a gente tava passeando lá. É. E aí eu comecei a trocar ideia com ele sobre indicação, que nitidamente era a especialidade dele. Confesso que não, eu já tinha visto ele na internet em algum momento, né? Toda hora a gente vê coisas aí, mas eu não reconheci ele ali na hora e tal. Já seguia ele no Instagram, pra você ter uma ideia. Mas eu não reconheci ele ali na hora e a gente ficou trocando ideia um tempão. E aí eu falei com ele, pô, eu vi que a V4 tava com uma estratégia com a Dani lá de fazer o engajamento da base, pedir indicação ativa no momento que tá fazendo uma venda, né? Que é a Dani que era da Prudential lá, Martins. Dani Martins, muito boa, inclusive. Moço. E aí cara, eu trabalho com indicação também, mas a minha é um pouco diferente. A minha é através de premiação e não sei o que e tal, né? Falei, cara, gostei. Achei que a sua é mais fácil de controlar. Uhum. Porque qual que é o maior problema que tem uma rede de franquia? Se eu gero um novo modelo, um playbook de venda, onde eu acrescento novas etapas, eu preciso fazer com que, sei lá, 300, 400 pessoas apliquem isso. E isso é muito difícil. Então, se eu disser que dentro da minha jornada da venda do cliente ali, eu preciso colocar mais uma etapa que é pedir indicação, não vai funcionar. Ou vai demorar muito para funcionar, vai estressar a minha equipe de vendas, eles vão ficar chateados, eles não vão querer fazer. E até que isso comece a dar certo, eles ficam chateados com a gente. E Uhum. depois dá certo. Agora, a estratégia que o Nó apresentou, eu já achei uma estratégia mais fácil, porque não são os vendedores que pedem, né? É a Sim. própria rede a franqueadora que vai fazer esse trabalho e nós vamos, através da base de clientes atuais que a gente já tem, pedir indicação, a troca de premiação e tal, essas Mas coisas. isso é mais no sentido do B2B, né? É sempre B2B. É, Pelo menos pra gente, por enquanto, é B2B. é. Ele falou que dá pra fazer. Não, desculpa, é B2C o nosso. B2C. A indicação? Uhum. E a gente já tá tocando, rodando o projeto com ele lá. Basicamente, ele define lá qual é a premiação, né? Você dá algo em troca daquela indicação, e aí você trabalha toda a sua base através dessas indicações que são feitas, você dá uma premiação. E é um negócio muito legal, assim. Talvez um dia a gente consiga trazer ele para poder bater um papo e ele explicar sobre isso, mas é de fato muito legal. Ele Sim. faz a premiação caber dentro do CAC que você já tem atual, ele define qual é o CAC e tal, porque você não pode gastar muito com um prêmio, Faz uma né? pesquisa para saber qual é a melhor premiação, E porque normalmente o pessoal acha que tudo é dinheiro, né? Dá um desconto. é, Todo programa de indicação que surge assim, ele depois não funciona e um dos motivos é esse, né? A premiação ali tava errado. não tá correta. Ele bate muito forte E nessa o parte Rodrigo mesmo. Nol, pô, parceirão meu, queria agradecer ele também. Conheci ele por causa de kart, Ah, andando de kart. ele pilota Hoje ele Jeep? tá Jeep? Rally, Rally? É, da Rally. Mitsubishi. Jeep não, Rally. Legal demais. Muito bom. Cara, já que você abriu um pouquinho sobre esse assunto aí, como é que você foi parar na Fórmula V? Do nada. Do nada você brotou na Fórmula V. Piloto. Verdade. Interlagos. Automobilismo já foi algo, assim, sempre gostei de carro e tal, aquele negócio, moleque, né, e tal. E ia em algumas corridas, fui na Fórmula Truck já e tal. E aí, em 2020, ali na pandemia, cara, eu tenho vontade de andar de kart, mas eu achava que eu tinha que levar uma galera e tal pra conseguir andar de kart. É o que eu acho, por exemplo. Mas não é. Não é. Não é, cara. Se você quiser andar de kart, você pega um kartódromo mais próximo aí, vai lá, aluga o kart e anda. Mesmo que não tenha outras pessoas andando? Mesmo que não tenha. Pelo menos lá no kartódromo que eu fui, o kartódromo de Nova Odessa, é o maior kartódromo do mundo, tá em Nova Odessa, perto de Piracicaba ali. Pô. E aí eu peguei e fui lá. Como que funciona? Não, você pega aqui o kart, pega e anda. E aí, às vezes, tem uns outros pilotos ali. E na primeira vez que eu fui, aí fizeram um briefing.
qual é. Tem alguém aqui que é a primeira vez? Levantei a mão, tal, tal, tal. Fui lá e ganhei a corrida dos caras. E aí, tipo assim, é uma paixão que tava. Que eu nunca tinha Reprimido executado, ali, né? né? É. E aí eu descobri o negócio. Depois eu comecei a ganhar campeonato, comecei a ficar. Assim, eu vi que eu tinha Tinha um jeito talento. pra coisa, é. Só que já tô velho, né? Então é mais, no, é mais um hobby do que qualquer coisa mais profissional. Porém, aí acompanhando as categorias do automobilismo, a Fórmula V estava precisando de uma empresa para fazer o marketing da categoria. E aí eu entrei com a V4 Company e a gente fez uma parceria onde a gente tem o carro da V4 e nós fazemos o marketing da categoria Fórmula V. E aí eu já entrei como piloto da categoria por causa disso. Meu primeiro ano está sendo esse ano aqui. Agradecer a Sua Multas também, que está nos patrocinando lá na Fórmula V. Muito legal. E tem tudo a ver com automobilismo, né? Só É. multas e tal. Vi que você tá em quarto lugar. Tô em quarto lugar no Tá vendo como eu campeonato. pesquisei? Eu É. pesquiso tudo, cara. E eu tô em quarto porque, cara, teve um acidente que eu fui desclassificado nas últimas etapas aí. Que eu não vi o cara no retrovisor, acabei fechando ele. Mas senão eu tava brigando ali Eu vi em que você tava primeiro sempre lugar. ganhando. É. Aí quando eu fui pesquisar pra gente fazer esse bate-papo do podcast, você tava em quarto. Eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. É Eu fui isso. desclassificado. É isso. E aí, só que, pô, eu ganhei corrida em Interlagos no meu primeiro ano. Ganhei do cara que foi campeão invicto ano passado. Então, tipo, já realizei um sonho, sabe? Pra esse ano aqui já tô assim, tá muito bom. E qual que é a velocidade que chega a um Vi? O recorde é 208, mais ou menos. Mas, por exemplo, na última etapa teve um piloto que chegou a 202, ali no final da reta. Daí você tem que frear para entrar no S do Senna, né? Uhum. Mas é uns 200 por hora ali. No vácuo, tá? Porque isso muda também. Se você não pegar vácuo de nenhum carro na sua frente, Não vai deve bater chegar uns nisso. 180, 190. É porque deve ter uma pressão aerodinâmica ali que não deixa o carro correr tanto assim. Apesar de Exato. que eles têm um modelinho assim, eu vi, ele tem um. Parece um Fórmula 1. É um Fórmula, né? É um Fórmula. O Fórmula ele tem sempre o mesmo formatinho ali que ajuda muito na É. aerodinâmica dele, né? Só que a gente não tem não tem asa, não tem. Aí para fazer as curvas ali é mais complicado. Deve ser durinho, assim, que você vai quicando de lado, assim. Ah, deve ser legal pra cacete. Eu já andei de kart, assim, umas duas, três vezes na vida aí, mas foi sempre nessa vibe aí de galera, junta todo mundo, vamos lá. Aqui em Betim tem um grande cartódromo, Betim é uma cidade do lado de BH. Inclusive tem campeonato, tem etapa do Nacional de Kart Rental, que o kart rental ele meio que se tornou uma categoria, assim, né? Uhum. Não é. Tipo assim, você gosta de automobilismo, você vamos supor, a categoria de entrada. Eu posso disputar um campeonato se eu quiser? Pode. Entrar No, lá, no aí kart paga pra rental, entrar, normal, você vai lá, se aluga um kartzinho cadastra. lá. Exato. O que que é legal nos campeonatos, nesses tipo de Betim ali, que eu sei que é um kartódromo maior, com os karts um pouco mais potentes, porque daí tem dois tipos de kart rental. Tem aquele de shopping, que vai ser 6 HP, aquele ali é só para brincar mesmo. Aham. Mas esse tipo, o de Betim e outros, o de Nova Odessa lá, tem o Granja Viana lá em São Paulo, são 12 HP. E aí já é legal, já dá para fazer campeonato. Aí o pessoal coloca peso, deixa todo mundo no No mesmo mesmo peso. peso. É quando eu vou, eles sempre tiram o meu peso. Então é Será que eu tô competitivo. pesado, gente? Tem que fazer uma dieta aí. Eu já tô. Não, o que é isso, meu amigo? Eu emagreci de uns 2 anos pra cá, eu emagreci. Uns 2 anos mais ou menos. Depois do futebol, porque eu não sou atleta de kart, mas eu sou atleta de futebol. A galera Pô, da você Start também é lá. atleta. A galera da Start sabe, né, gente, que eu sou atleta. É. É, Ou ele só mas é posta quando ele faz alguma coisa legal. Porque quando claro eu que. vejo nos stories, é só jogada. Gente, gente, a gente tá falando aqui de marketing. E eu Ah, gostaria de contar uma coisa pra todo mundo, gente. A internet aceita qualquer coisa. Tudo que vocês colocarem lá, a internet aceita. Então é óbvio que eu só coloco a parte boa. é os É cortes, óbvio que eu né? corto a parte. Ih, pode ficar tranquilo. A internet só tem a parte boa. É estratégia de cortes. Mas eu emagreci muito, cara. Eu emagreci tipo uns 15 quilos depois que eu entrei no futebol. Mesmo sendo ruim de futebol, e a verdade é que eu sou ruim. Mas
É uma parada que, de fato, te traz uma certa saúde, assim. Apesar de que o povo do futebol bebe muito, né? Então já atrapalha um pouco. Mas quando eu andei de kart, eu percebi uma parada, assim, que o esforço físico é muito grande que vocês fazem, assim. E olha que sei lá, não sei se o quanto é uma corrida, mas quando você paga lá pra dar uma voltinha com a sua galera, não é muito tempo. É tipo meia hora ou É, meia hora. menos. O pessoal que nunca andou, ele fala assim, nossa, mas, sei lá, vai pagar 100, R$ 150, só 25 minutos? Normalmente é 5 É. minutos de classificação e mais 20 de corrida. Daí, quando o pessoal entra, Tá louco. ele acha, parece que os 20 minutos foi 2 horas, né? Não, a galera acha que você vai entrar no kart, vai passear, vai ser É, gostoso. Não, é uma bosta. Você fica cansado, dói. No outro dia você não consegue andar. Tá todo dolorido assim. Tanto que eu vejo esses pilotos, e provavelmente você deve fazer o mesmo. Os caras têm que ter uma vida regrada, de academia mesmo, sim. de alimentação, porque senão você não aguenta. É um negócio Mas absurdo, cara. esse esforço corporal que você teve foi mais por causa da adrenalina que tá Você fica muito alta. duro Você assim, fica, né? Medo também. o medo, o coração acelerado, então você sai suado do kart mesmo, foi um esforço físico muito grande. E aí, quando assim, eu já não. Claro que eu tenho uma adrenalina alta, mas não tanto igual eu tinha no começo. Sim. E aí, começa a ser um pouco mais um jogo mental, o automobilismo. É muito você conseguir manter o foco e a atenção o máximo possível, né? Porque aí a gente tá falando de milésimos de segundos ali, que você faz a curva um pouco mais para cá, ou mais para lá, para você ganhar ou perder. E quantas voltas em Interlagos, por exemplo, é uma corrida da Davi? São 25 minutos, é tipo um kart mesmo. E ali a gente faz mais ou menos, É uns vai, 3 quilômetros, né? 4 ou 5 quilômetros a É. pista. A gente faz em uns 2 minutos a volta. 1,59, alguma coisa. Então vai dar o quê? Umas 13 voltas? 14 voltas? Dá pro cara cansar. Dá. Cansa, Dá pro cansa cara demais. cansar. Cara, e eu acho assim, a galera do automobilismo eu acho muito legal, porque é uma tribo. A galera são muito juntos, assim, eles têm uma cultura muito específica e tal. Usam um boné, sempre estão com um bonezinho lá, estão É sempre porque com a a gente fica camisa e careca, né? Por tal. causa do É, capacete. então eu precisava também desse. E eu acho isso muito legal, cara. Acho muito legal mesmo. Então, aqui em BH agora tá acontecendo a Stock Car, né? Que Primeira coisa vez que boa, né? tá Bem na acontecendo. semana que eu tô aqui, Como é que chama sua esposa mesmo? Ellen. Ô, Ellen, obrigado, viu, você ter liberado o Edmar pra brincar. Ele veio aqui, foi pra trabalhar, tá? Não tem nada a ver com a Stock, tá? Eu Apesar nem de que. sabia que ia ter, o Cleito que me falou. É porque tem uma brincadeira que eles fizeram uma postagem no Instagram deles lá, até me marcaram e tal, zoando disso, do fato de eu ter convidado ele pra ir na Stock. Mas, pô, o cara vai vir a BH, vai visitar a minha empresa, vai participar do podcast. E no mesmo dia que tem Stock Car, eu não vou convidar o cara? É óbvio que eu vou convidar. Pô. Eu nem gostei, né? Nem fiquei feliz. Inclusive, eu fiquei sabendo que lá tem uma pista de kart pra, Lá? pra Ah, galera então andar. nós vamos brincar lá. Eu não sei se eu dou conta, não, mas vamos lá, eu lá de fora tomando uma cerveja. Mas, mas é um esporte, cara, que as pessoas de fato se interessam muito pelo esporte. Apesar de pouca gente, de fato, praticar, na minha opinião, é pouca gente ainda, porque é um esporte razoavelmente caro, não é qualquer um que consegue praticar esse esporte, mas eu vejo que muita gente se interessa. Então, o fã desse esporte, ele é muita gente. O praticante é pouco. É diferente do futebol. Todo mundo joga futebol. E todo mundo gosta de futebol. Agora, nesse esporte, é interessante que o cara não pratica e ainda assim ele gosta muito. Porque é Sim. de fato muito interessante. Isso está acontecendo muito em BH agora. Ninguém nunca falou de Stock Car em BH. Nunca, nunca. Desde que disseram que vai ter essa corrida aqui, bicho, é briga com a prefeitura, é gente defendendo a Stock Car, que nunca assistiu corrida nem na, É. nem na TV, Mas agora tá sabia que eu vi defendendo. um interesse maior por automobilismo depois que a Netflix começou a lançar
o Drive to Survive lá, né? Aquele documentário, aquele seriado lá que Que tem os acompanha a pilotos. Fórmula 1. É, É. ele vai acompanhando a Fórmula 1 e lança no ano seguinte, como que foi. Porque começou a dar nome para os pilotos, começou a ter um storytelling ali. Então aí você começou a saber, fulano não gosta de ciclano e tal, aqueles dois lá já se bateram, Vira um reality, né? é, Vira um e reality. aí começam a se interessar ainda mais. Então, eu acho que o automobilismo ele vem ganhando uma força nesse sentido por causa disso. Mas tem a galera que sempre gostou também, gosta de automobilismo, e aí que o kart rental, que eu falei, que o automobilismo é caro, né? Uhum. Se você for praticar uma categoria que você tem que tirar carteira de piloto, tem que se filiar e tal. Mas se for um Mas, estoque da vida, o cara ser piloto, ele gasta uma é, grana. tem que ter Óbvio que patrocinador, os senão patrocinadores vêm pesado e tal, mas até o cara chegar lá, ele gastou muito dinheiro. muito dinheiro, E hoje em muito. dia, os pilotos da Stock, eles estão vindo de outras categorias, às vezes até maiores, assim, para poder. O Rubinho tá O lá, Rubinho, o o Felipe Felipe Massa. Massa, Ou se não, você é filho do Galvão Bueno, igual o Cacá Bueno, e vai. Que ele é muito bom, mas ele é ele bom, só ele é foi lá bom. porque o pai dele tinha uma grana violenta para manter ele no Para esporte. conseguir, é. E aí depois você consegue patrocinador, aí fica tudo mais fácil. Mas querendo ou não, o automobilismo, todas as categorias, até na Fórmula 1, você tem que ter dinheiro para entrar. E aí, se você não tem dinheiro para entrar, você tem que ter um patrocinador que vai te dar o dinheiro para você entrar. Não tem muito para onde correr. Mas aí o kart rental, que você não precisa de ter carteira de piloto, não precisa de nada, você só precisa ir no kartódromo, se cadastrar num campeonato e começar a praticar. Então é um esporte de entrada muito fácil, entendeu? E a galera não conhece. Então É. tem Eu muito. tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele é piloto, assim, de kart. Ele participa de vários campeonatos. E eu sempre vi rede social dele e tal. Nunca fui em corrida, nunca nem conversamos sobre, mas eu vejo ele lá ganhando e tal. E na minha cabeça, ele era um cara que tinha sido escolhido por alguém para poder ir lá, porque ele é muito bom. Deve ser bom porque ele tá ganhando, mas. Sim. E não, acabei de descobrir que é fácil. Eu mesmo poderia ter me inscrito lá. Você pode ser piloto da Porsche Cup, por exemplo. É só você ir lá e se inscrever e ter o dinheiro. A parte do dinheiro é um pouquinho mais difícil pra gente, né? Não tem. É, mas aí, a partir, tipo, se você vai começar a ser um pouco mais visado, se alguns patrocinadores vão te olhar com bons olhos, é dali em diante. Mas até você chegar lá, você gastou muito dinheiro. Você gastou. É, É igual uma faculdade, né? Você tem que pagar. é que o kart aí tem dois modelos, né? Tem o kart próprio, que você tem que comprar o kart, daí você gasta dinheiro também. Quanto Mas o kart custa um kart? rental, é, Quanto custa um kart? cara, tem de 20, 30, 50, 100. Aí, até onde seu dinheiro deixar É. você ir, né? E aí você. O problema é manter o kart, né? Porque você troca de pneu toda a corrida para você vir com um pneu novo. Então tem um monte de coisa. Agora, o kart rental não. Você vai lá, paga cento e poucos reais e corre É óbvio que o e seu vai kart não embora. deve ser o melhor do mundo, né? Não deve estar com os melhores Só pneus. que daí é equalizado, porque todo mundo que tá na corrida com você tá com Tá mesmo. kart Tá a mesma igual situação. ali, né? Então, eu não posso, com o meu kart próprio, correr contra a galera do kart Não, renta. não. Porque senão fica injusto também. Inclusive, daí como que funciona? É feito tem a numeração dos karts e é sempre feito um sorteio. Uhum. Então, Edmar, kart 22, Clayton, kart e tal. E Então, nem aí, o carro você escolhe. não. Até o carro sorteado, para ser mais É. justo. E esses kartódromos maiores que utilizam esse kart um pouco mais legal, que fazem campeonato, eles equalizam os karts. Então, tem lá o piloto do kartódromo que ele fica fazendo essa equalização. Porque vai ter um kart que ele é melhor de curva, mas aí na reta ele não vai ter tanto motor. Aí tem um outro lá que o chassi tá meio torto, então ele é ruim para fazer curva. Aí eles vão lá e deixam o motor um pouquinho mais forte, para que no Hum, tempo de volta os dois seja estejam parecido. equalizados. Por Pro exemplo, cara ganhar no braço mesmo. exato. Ele tá fazendo 1 minuto. Só que aí o piloto de kart rental, o que que ele tem que ser bom? Ele tem que ser bom em se adaptar em diferentes pilotagens. Porque às vezes ele vai pegar um kart bom de curva, às vezes ele vai pegar um kart que é ruim para um lado, bom para o outro. Então ele tem que se adaptar rápido para ganhar a corrida. Legal, cara. Isso é muito legal. E falando de patrocínio, assim, você falou que faz a parte do marketing
da Da categoria, categoria, né? Não Fórmula V. necessariamente de um piloto, mas da categoria Sim. toda. O que que eles têm feito e qual que é o interesse do marketing de uma empresa dessa? É a aquisição de mais público, mais fãs, pessoas que vão ao autódromo, cartódromo, ou para vender produtos da marca? Qual que é o interesse, assim? O que vocês buscam? São três principais clientes, digamos assim, né? Patrocinadores da categoria, porque em toda a categoria de automobilismo, você tem lá o carro, por exemplo, você vai ter algumas partes do carro que são os patrocinadores da categoria e outras partes do carro que são as partes que o piloto utiliza para colocar os patrocinadores dele, Uhum, tá? Então a categoria ela quer pegar patrocinadores, quer ter mais pilotos na categoria, né? E aí o público também final, né? Então, Porque só faz sentido se tiver o público final, né? tiver público Eu vou, final. eu eu vou patrocinar a Vi para quê? Para ser vista, minha marca ser vista pelo público. Só que aí, entrando nesse assunto de patrocinadores, eu vejo que, se a gente retomar na nossa conversa lá, né? O marketing de performance, os eventos offline, e aí eu acho que estaria num terceiro nível, assim, mais para branding e tal, O patrocínio esportivo. o patrocínio esportivo. Por quê? E nem para branding, porque eu acho que branding ainda estaria um pouquinho num quarto nível, assim. A empresa ela tem que começar pela performance, incrementar o offline, aí vem para um esportivo e depois começa a pensar mais em branding. Por que o esportivo vem um pouquinho antes? Porque no esportivo eu consigo gerar experiências, né? Por exemplo, a Só Multas patrocina um piloto da Fórmula V Brasil. Com isso, você pode pegar um colaborador teu, ou um fornecedor, ou um cliente Uhum, e proporcionar uma experiência para ele num dia de corrida lá em Interlagos, no sim. autódromo. Então, eu acho que é mais nesse sentido. O fato das só multas aparecer nas mídias, aparecer e tal, ajuda. Mas eu acho que não é o principal. Eu acho que as empresas têm que olhar mais nesse sentido de Experiência. experiência na hora de patrocinar um E o, esporte. e o que eu falo muito até recentemente eu tive contato com uma empresa de marketing esportivo, eles estavam querendo me vender alguns ativos, né, do Campeonato Mineiro, né, de vários campeonatos que tem aqui, de vôlei e tal. Inclusive, eles estão fazendo da Stock Car aqui também, mas da Stock Car já tinha acabado, inclusive era o meu interesse. É, e aí eu expliquei para ele, falei, cara, todos esses ativos que você tem, pô, placa de campo, outdoor lá na entrada do estádio, dá para você fazer, sei lá, estacionamento, como é a sua multa, pô, eu faço a parte do estacionamento do estádio e tal, então tem várias formas de fazer uma ativação. Só que eu falei, tudo isso só me interessa se eu tiver acesso irrestrito para filmar o que eu quiser e postar o que eu quiser na minha rede social. Porque é lá na rede social onde eu de fato converto as pessoas. Então eu crio as experiências, crio as ativações de marca e levo tudo isso para a rede social, porque lá eu consigo converter. Porque não tem como eu colocar um formulário numa ativação de marca desse jeito. Hum, Não adianta eu pôr um QR Code nessa tela aqui que está passando aqui atrás, na hora que a pessoa está vendo lá o podcast. Não adianta. Eu preciso, de fato, fazer com que essas pessoas vejam que tudo isso aconteceu no off através do online e lá no online eu converto as pessoas. exato. Você utiliza o patrocínio esportivo para experiência e para produção de conteúdo. Sim. E daí, às vezes, não é que o fato da sua marca aparecer lá no evento vai trazer mais clientes. Não, é que você fazendo conteúdos legais lá no evento, você vai usar nas suas redes sociais para trazer mais clientes. E os meus seguidores, eles já são engajados com a minha marca. E agora eu tô atrelando a minha marca a um conteúdo totalmente diferente do que eu faço no dia a dia, Uhum. e isso chama atenção. Porque não é mais eu lá, oi, tudo bem, gente? Vocês querem recorrer de uma multa de trânsito? É só entrar em contato com o 0800, né? Chato. Sim. Agora, se eu começo a trazer várias experiências, né, vários pontos onde a minha marca tá e tal,
isso acaba trazendo um diferencial ali naquele dia a dia do conteúdo e as pessoas de fato convertem mais por isso. Um exemplo muito bom disso dentro da sua multa especificamente é a gente faz feira de franquia. A feira de franquia ela visa vender novas franquias. Eu preciso trazer novos franqueados através desse canal. E tudo isso a gente obviamente transmite através do nosso Instagram. Eu participo de uma feira offline lá, estou lá 5 dias numa feira fazendo meu trabalho ali de atender as pessoas, mas Aquisição tudo e isso engajamento. mas tudo isso está sendo transmitido no meu Instagram e a mesma estratégia está sendo passada lá dentro do Instagram. E o que é muito interessante é que a gente percebe que muita gente acaba comprando recurso de multa nessa semana mais do que era antes. Porque tá vendo um negócio diferente. É só multas ainda, mas é diferente do que ele tá vendo todo dia, chato. Aquela mais do mesmo ali. Então, Ou até quando você. lembra daquela multa que tomou, né? Porque Porque tá tá vendo mais vendo. a marca. É porque, pô, aí ele tá vendo um stand legal das suas multas, aí ele tá vendo um influencer que foi convidado para ir lá, aí ele tá vendo caras legais que tava lá no nosso stand e tal. E aí ele fala, pô, não, eu também tenho uma multa. E aí eu É. recorro e tal. E isso acontece muito com essas experiências que você fala aí. E a transferência de autoridade que acontece. Porque quando Sim. você atrela a sua marca a algo grande, maior, Uhum. automaticamente aquilo Você parece transfere para grande. sua. Primeiro que você parece grande, esse é o primeiro ponto. Exato. Só o fato de você parecer grande já é a transferência da autoridade. E aparece lá marcas gigantescas e a sua do lado, E a né? minha do lado. Isso acontece na feira da BF, por exemplo. Pô, ano que vem eu já comprei o meu espaço lá. De um lado da Cacau Show, do outro lado, do lado do meu lá, é o stand da V4, no ano que Pronto. vem. Tá vendo? Pô, a V4 vai faturar 500 milhões esse ano. Pode falar o que for. 500 milha, cara. É dinheiro pra cacete que vão faturar esse ano lá. E do lado do Cacau Show. Talvez seja das maiores franqueadoras do Do Brasil hoje. Brasil. É. Que tem fila pra comprar franquia, os caras ainda vão pra feira. E no meio eu. Então na V4 os caras não vão conseguir comprar a franquia lá. Na Cacau Show também não vai conseguir, porque tu tem fila pra comprar e no meu não tem fila. Então eles vão optar por mim. Fora Obrigado. isso, tem a estratégia de engajamento que você já pensou na fila. É, claro. Não, ano que vem a nossa estratégia de engajamento vai vir um pouco reformulada. Você vai É. ver, vai ter surpresas nisso aí. Edmar, cara, baita bate-papo, gostei demais de te receber aqui. Pra gente é um prazer imenso ter vocês como fornecedor, de fato. Então, gostaria de agradecer o esforço que vocês fazem para que a gente tenha resultado, né, com a V4. Então, para a gente isso é realmente muito relevante. O esforço que vocês fazem para que vocês mantenham o cliente, além de ter resultado, ele também satisfeito. Isso para mim também é um negócio que conta muito. Eu vejo que vocês fazem muito isso. Você é o dono da agência, mas você me liga. Eu tenho certeza que você nunca apertou um botão para sua multa lá para a gente vender mais. Mas você sempre me liga. Você quer saber se tá tudo certo, se tá tudo bem e tal. Então acho que é uma aula de como atender clientes que vocês fazem lá. Então parabéns por isso e obrigado. Agradecer também por você ter vindo aqui no podcast, dividir um pouco da sua história, falar um pouco sobre como acelerar as vendas aí. Então, hoje a gente falou sobre coisas muito interessantes. A gente falou de brand, a gente falou de patrocínio esportivo, falou da estratégia dos 4 pilares da V4, aquisição. Então, certamente é um conteúdo muito rico que a gente vai conseguir usar até para os nossos franqueados aprenderem um pouquinho mais. Então, obrigado mesmo. Show, show de bola. Eu agradeço também. Quando cliente com alto nível de consciência encontra uma equipe igual a nossa lá, que é bem capacitada, a equipe está mandando muito bem, né? Queria É, agradecer também a nossa equipe lá, Herbert. o Herbert, todo o Herbert, pessoal. no dia que você não quiser trabalhar com ele mais, você está contratado na sua Não, multas, viu? aquele ali já. É seu cunhado, né? Ficou fácil. Além de tudo, é irmão da Ellen. Mas o Bruno, a Giovana, que a parte de design, toda a equipe lá tá mandando muito bem. É por isso que o projeto está dando muito certo, mas não adianta ter toda essa equipe bacana quando o cliente não tem um nível de Não consciência ajuda. que você tem. Então, parabéns por isso, obrigado pelo convite e a nossa parceria só vai melhorar ainda mais. Isso aí, bora. Tem uma meta para bater lá, tiramos uma foto. Tirar uma foto Então, hoje do quadro lá. diga pra galera aí, por favor, vende seu peixe. Quero que você dê suas redes sociais, rede social da sua agência, da V4, se você quiser. Não Boa. pede pra eu te seguir o Denner, não, que todo mundo já segue ele, então não pede pra seguir outra pessoa O agora. Denner já tem muito seguidor. Agora segue lá, @Edmar com D mudo,
Felipe, com F-I, Silva. É que esse arroba também tá A difícil, gente né? vai colocar na descrição Boa. do vídeo. Entre em contato comigo, manda um direct lá, a gente faz um projeto, toda assessoria de marketing para sua empresa vender mais. Isso aí. Bora acelerar as vendas. É isso Nada aí. como um piloto para acelerar as vendas, né? E aí, dependendo como for, te coloco lá no carro também, se quiser patrocinar o automobilismo, né? É, bora pra cima. Vamos Eu pra já tô cima. lá. Então, gente, obrigado para você que ficou aqui até agora. Excelente episódio. Tenho certeza que você curtiu. Então, se você curtiu, mostra que você curtiu. Maceta aqui o coraçãozinho aqui do lado. Já compartilha também com as pessoas. Ativa o sininho. Segue @somultasfranquias e bora vender. Acelera. Obrigado. Tchau.